Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, eu venci a timidez e convidei ela para corrigir o cabelo aqui comigo. Eu cobrei só R$ 150 dela, então me ajuda, hypando o vídeo, por favor. Eu encontrei ela no mercado e venci a timidez e chamei ela para corrigir o cabelo. Ela falou: Nossa, eu fiquei sem profissional e apliquei uma tinta no meu cabelo e me arrependi, ficou todo manchado. Por quê? O cabelo dela não é natural. A raiz aqui tá natural, sabe? Essa raiz que clareou ali é natural, mas o meio do cabelo dela aqui tem tinta castanho escuro. Na ponta já tava clareada as pontas. Daí o cabelo dela tinha uma raiz natural, no tom de castanho também, ela aplicou uma tinta e ficou assim, manchado no meio, sabe? Ó aqui a raiz como clareou. Ela aplicou uma tinta com Ox 40, eu acho. Foi 40 ou foi 30? Não me lembro. E aí, pra corrigir o cabelo dela, eu já apliquei na raiz o número 4 com 7.4, que foi mais ou menos 35 gramas do 4 com mais ou menos 15 gramas do número 7.4. Então eu quis colocar um pouco de laranja a esse castanho, tá bom? Para pigmentar mais, para conseguir fechar essa cor sem deixar preto, sem deixar muito escuro, muito fechado, sabe? Muito pigmentado de escuro, assim, de preto profundo. Porque o castanho, número 4, ele faz isso. Ele deixa, às vezes, parecendo que você passou foi um preto no cabelo e eu não queria isso. Então, eu usei o número 4, 35 gramas, com óxido volume 20 e mais ou menos 15 gramas de 7.4. E apliquei na raiz do cabelo dela já. E agora eu tô aplicando aqui mechas, tá bom? Com Ox volume 20. Aqui na nuca eu tô fazendo com Ox volume 20, tá bom? E creme, é uma cremesada. E eu não tô aplicando depois da tinta, é junto com a tinta, ou seja, ali na raiz tem tinta e eu coloquei o pó por cima dessa tinta. O pó descolorante vai neutralizar a ação da tinta, ela vai parar de agir e o cabelo vai começar a clarear perfeitamente, não tem problema nenhum, tá? Esses produtos, eles são feitos pra isso, entendeu? Não tem problema nenhum. Se eu deixasse a tinta agir primeiro, pra depois lavar, escovar e fazer as mechas, o cabelo ia escurecer, ia pigmentar, daí depois eu ia ter que fazer o cabelo sofrer tudo pra poder clarear, sabe? Então eu prefiro, no caso, fazer desse jeito aqui, esse tipo de cabelo aqui, né? O cabelo dela tem tinta castanho no meio, gente. Essa mecha aqui provavelmente eu já tô fazendo com 30 volumes, tá? O topo eu vou fazer com 30 volumes, provavelmente essa ainda não, mas as próximas ali eu já vou estar fazendo com 30 volumes. Não tenho certeza, porque eu comecei com 20, mas o topo eu vou fazer com 30, as laterais com 30, tá bom? E eu vou diminuindo a quantidade de creme, ou seja, a nuca eu fiz com 20 volumes de creme, aqui eu vou fazer com 30 volumes de bastante creme, e conforme eu vou terminando esse quadrado do topo, eu vou diminuindo a quantidade de creme para deixar a cremesada mais forte. E para mim conseguir um clareamento por igual, sabe? Para mim não ficar esperando muito tempo depois as últimas partes que eu coloquei o pó descolorante. Então é isso, é para isso que serve a equivalência, né? Então eu tô aplicando aqui, olha, o pó descolorante aqui já tá com 30 volumes, tá? Com certeza 30 volumes, então a última mecha também tá com 30 volumes porque eu não preparei produto. Eu tô sempre preparando produto, porque como eu faço equivalência, eu faço uma quantidade para a nuca, aí uma quantidade para o topo, aí uma quantidade para uma lateral e uma quantidade para outra lateral. Normalmente eu faço pó umas 4 ou 5 vezes para cada cabeça quando eu faço assim, fazendo equivalência. Então eu preparo para preparar várias vezes o pó e cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Então eu estou começando a remover do topo, porque o topo foi feito com produto forte, então já chegou no tom. E a nuca foi feita com um produto mais fraco e já tá no tom do topo, sabe? Então o topo eu coloquei depois da nuca, mas já chegou no tom, junto com a nuca. Então eu já vou remover praticamente o topo e a nuca de trás, ali do cabelo dela, a parte de trás da nuca, porque já chegou no tom. E aí eu vou ficar esperando ali mais uns 10 minutinhos as laterais, e aí eu já vou lavar, tá bom? É isso, olha, já chegou no tom, vou remover e já vou lavar, porque a gente fez fundo na raiz, né? Então eu não quero deixar o pó descolorante encostar muito lá na raiz do cabelo dela, tá? Eu queria tirar o contraste, tirar a marca desse cabelo, aquela marca daquela mancha castanho escuro que tem no meio ali do cabelo dela, eu queria tirar. Então eu enxaguei aqui, olha,
Esse cabelo, ele é um cabelo que a gente vai construindo, tá? Então não dá pra entregar um resultado perfeito, maravilhoso, magnífico. O cabelo dela é alisado também. Ela vai voltar pra alisar aqui comigo, tá? Eu posso até gravar, se tiver bastante hype. Você pode hypar o vídeo gratuitamente, então você curte e logo em seguida vai aparecer a opção de hypar. E aí você hypa, é gratuito, até 3 hypes, tá? Você tem a semana gratuito. Se você não hypou outros canais, você tem 3 hypes e você pode hypar esse vídeo aqui pra me ajudar. Bom, tirei a franja, olha, no fundo 8, tá? Eu tô removendo as mechas no fundo 8 porque a ideia é fazer um moreno iluminado. O cabelo dela não pigmentou muito bem, gente, depois das mechas, mas ela vai voltar pra gente poder matizar o cabelo dela para um marrom mais fechado. E aí eu posso gravar pra vocês se tiver muito hype. Eu vou gravar o alisamento e vou gravar a tonalização, que provavelmente vai ser no mesmo dia, não tenho certeza, tá? Ela vai vir pra alisar, daí eu vou esfumar a raiz e vou tonalizar ele num tom mais fechado, porque eu realmente, pessoal, não consegui fechar o tom nesse dia. Eu preparei agora uma shampoozada, tá? É uma shampoozada, tá com shampoo, um shampoo anti-resíduo. E eu apliquei nas pontas, porque eu queria tirar aquela marca do meio, dar uma esquentada naquela marca do meio, evitando do produto chegar muito lá pra raiz, sabe? Porque a raiz ali, eu terminei de fazer, né? Eu terminei de pigmentar a raiz. E eu coloquei bastante laranja lá no número 4, lembra? Pra gente conseguir pigmentar bem a raiz do cabelo dela, mas sem deixar aquele preto profundo, aquela... como tava no meio do cabelo dela ali, eu não queria aumentar aquilo, então eu queria o cabelo dela com fundo mais quente e um marrom mais fechado. Só que na tonalização, na matização, né, que não foi matização, foi tonalização, ele não fechou. Ele não fechou, o cabelo não absorveu o pigmento, não fechou. Mas ficou um tom muito bonito de caramelo, doce de leite, tipo isso. Mas a gente vai fechar ele, né? Eu não sei se ela também não quiser fechar e manter assim, a gente vai manter, né? Mas a princípio a ideia seria um pouco mais fechado. Bom, removi agora os papéis, tá? Removi tudo e tá com a cremesada ainda que eu tinha aplicado. Agora eu vou juntar tudo aqui e continuar mais um pouquinho aqui na nossa shampoozada, né? Que é uma shampoozada. Bom, bora lá. Vou enluvar bastante o cabelo dela pra gente conseguir clarear o fundo. Já vou lavar, ó. Já vou lavar porque eu não quero que o produto fique ali muito próximo da raiz, porque a raiz dela eu terminei de escurecer, né? E fiz mechas ao mesmo tempo, então... Essas mechas aí, pessoal, foi colocadas ao mesmo tempo que eu coloquei a tinta na raiz do cabelo dela. Isso eu me rendi a essa técnica, né? Eu já tinha feito muito ela lá em Lisboa, fazia muito lá. E parei de fazer, agora voltei a fazer, mas eu gosto, tá? Aqui eu preparei o mesmo tom, gente. Eu não vou colocar aqui a foto de novo, porque eles não me mandam o produto, né? A Coriton... né? Quem sabe não vai rolar aí uma parceria, mas vocês não me marcam, né? Não marca a Coriton aqui, aí ela não tá nem aí pra mim. Mas ela me respondeu lá no Instagram, quem sabe se vocês começarem a marcar ela aqui, ela não me contrata, né? Ou me manda pelo menos os produtos. Eu já ia ficar muito feliz se eu recebesse os produtos da Maxiton e da Embeleze. Bom, aqui na Cumbuquinha, pessoal, tá mais ou menos 25 gramas do número 4, com mais ou menos 15 gramas do número 7.4. Eu apliquei no cabelo dela na esperança do número 4 fechar para um castanho, marrom, chocolate, porque o 4 ali, né, ele tem um pouco de vermelho, e aí junto com o 4 é Ox Volume 20, tá bom? Ox Volume 20. Eu coloquei um pouquinho de condicionador, mas foi, sabe, menos que uma colher, muito pouquinho mesmo, um pump. E agora tô só para deixar mais homogêneo, mais a mistura mais homogênea, mais gostosinha. Bom, já hypou esse vídeo? Por favor, hype o vídeo, sou eu que faço tudo aqui. Esse canal é um canal de produção independente, eu não tenho ninguém pra me ajudar, ninguém me manda nem produto, gente. Eu pago tudo. Eu gasto meu tempo pra fazer. Eu joguei aqui pó descolorante, tá? Porque não tava querendo fechar o tom, gente. Não tava querendo fechar o tom de jeito nenhum.
Daí eu joguei pó descolorante e aí o pigmento começou a revelar. Porque o pó descolorante, ele meio que desestabiliza o pigmento, o polímero de pigmento da tinta, que é minúsculo, microscópio, macroscópio muito minúsculo. Coloquei mais um pouquinho de pó. O pó descolorante ele pode ser um restinho que já está preparado, com óx, desde que seja um óx 40. Se for e ele tiver velho já inchadinho na cumbuca, serve também, sabe? Aquele pó velho que vira uma espuminha, serve também. Então eu preparei aqui, olha, eu joguei o pó descolorante, como eu falei, ele meio que faz o polímero oxidar a cor, então ele meio que revela a cor, né? Depois ele revela a cor, quando você joga o pó descolorante em cima, ele meio que faz o pigmento que já está dentro do fio, meio que revelar a cor. Então eu faço isso, mas não vai clarear mais o cabelo, nada disso vai acontecer. O cabelo ainda vai continuar recebendo e pegando, porque nesse caso aqui não tá clareando, gente. Nesse caso aqui, o cabelo tá absorvendo pigmento e fixando ele, né? Absorvendo e fixando. A Oxy Volume 20, ela tem poder de clarear sim, mas ela precisa de tempo para clarear. Mais um pouquinho de pó. Então se eu ficar aqui enluvando, mexendo, não deixar esquentar, tem um pouquinho de creme no meio. Então tudo isso vai fazer com que o cabelo continue absorvendo pigmento. Por ter Oxy Volume 20, em uma nuance 4, não vai clarear, tá? Tem o 7 também, o 7 não é o suficiente para fazer o tom clarear, porque o número 4 com esse 7.4 que eu coloquei vai transformar o 4 num 5, um 5.4, um 5 alguma coisa que tem 4 ali no meio, tá? Um 574. A ideia é ficar um tom, mas não fechou, gente, não fechou. Eu enluvei, esperei, tá acelerado, tá? E já era pra ter fechado, mas não fechou. Voltei aqui, olha, eu dei um tempinho, falei, não, vou dar um tempinho. Aí voltei aqui pra enxaguar. Eu percebi que depois de uns 5 minutos que eu deixei aqui, peguei o celular, deixei uns 5 minutinhos, porque eu não gosto de sair de perto. Eu prefiro ficar ali enluvando, haja coluna, minha coluna que sofre. Mas é isso, por favor, hype o vídeo, gente, porque dá trabalho gravar, estende o meu trabalho, né? Porque se eu gastasse 3 horas pra fazer esse cabelo, gravando eu gasto 5. Bom, eu preparei mais produtos, gente, só que agora eu coloquei mais do número 4, eu coloquei mais ou menos 20 gramas do número 4 e mais ou menos 5 gramas do número 7.4 para deixar mais pigmentado mesmo, de 4, pra mim tentar fechar mais a cor do cabelo dela, porque realmente ficou, parece que tá fechado, mas não tá. Decidi passar uma mãozinha de shampoo também, um shampoo hidratante, só pra tirar qualquer oleosidade, qualquer restante da outra tinta, e também para dar uma aberturazinha ali na cutícula. Mas esse produto, esse shampoo também é muito leve, então tranquilo. Tirei só um pouquinho do excesso da água para facilitar a aplicação e preparei aqui o produto e diluí bem. Peguei aqui um pouquinho desse Vult para cachos, porque o cabelo dela é cacheado, né? Não é cacheado porque ela vai alisar, mas ele é para cachos. E aí apliquei naquela mecha ali, porque eu olhando pra ela, eu percebi que ela tava num tom perfeito, assim, de marrom. Ela parece que absorveu, sei lá. E aí eu falei, não, vou aplicar primeiro aqui e já já eu pego ela, porque eu acho que ela tá mais pigmentada. E aí apliquei esse condicionador nela pra já dar uma fechada na cutícula, pra ela absorver menos produto mesmo. E o resto do cabelo não tava absorvendo. Ela absorveu, ela pigmentou mais. Eu não sei se foi porque ela ficou um pouco mais laranja na descoloração e daí ela conseguiu escurecer um pouco mais, porque ela não ficou tão clara quanto essas partes aqui. A ideia é deixar um tom de marrom, mas também nem era um tom de marrom fechadão. Eu não queria que ficasse muito caramelo, mas realmente não teve como fugir, ele ficou mais pro caramelo, né, que é um tom mais alaranjado. Mas ela vai voltar, como eu falei, e se tiver bastante hype, né, aí eu vou gravar pra vocês a tonalização do cabelo dela. Bom, você só tem uma semana pra hypar, então aproveita pra hypar logo. Depois de uma semana o hype some, não vai ter como hypar mais. Então é isso, pessoal, só tem como hypar na primeira semana que o vídeo é postado, depois some. Bom, parou de gravar porque eu também não tenho muita memória no celular, então parou de gravar. O antes do cabelo dela tava assim, olha, só pra você relembrar o antes.
Então tava bem manchado ali, olha, tá vendo? Bem manchado no meio, né? A raiz bem alterada. Aí o que eu fiz ali também foi lavar, hidratar, escovar e foi esse o resultado, gente. O cabelo dela ficou assim. Não absorveu o pigmento, eu queria que tivesse ficado mais pro chocolate, sabe? Aquele marrom mais escuro. Mas ficou bonito. Se ela quiser, no dia que ela for vir alisar, a gente vai tonalizar ele para um tom mais fechado. E aí eu vou esfumar a raiz do cabelo dela também um pouco, tá? E é isso. Eu espero que você tenha gostado do resultado. Deixa nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Me ajuda, pessoal. Eu preciso comprar um celular para poder gravar para vocês. Então, se você compartilhar o vídeo, se você hypar o vídeo, se você se inscrever no canal, você vai estar contribuindo para isso. Porque eu consigo ter uma renda daqui se você me ajudar, sabe? Compartilhando os vídeos. Então é isso, um abração pra vocês. Olha como ficou de costa. Vai aparecer um banner já já pra você. Clica nesse banner, vai lá no outro vídeo. Me dá uma força lá também. Curte lá, comenta, compartilha, se inscreve no canal. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês.